Hora da Verdade. Oferecimento. Cristais São Marcos, há 50 anos produzindo arte. Boa noite. Você acorda, abre os olhos e sente a divina e insubstituível sensação de estar vivo. Mais que depressa, pega o seu cartão de crédito Vida e, apesar de não saber o saldo que ainda lhe resta, agradece a possibilidade de ter mais 24 horas para gastar como lhe aprouver. Enquanto toma café, que dádiva esse prazer, pensa em como irá investir o seu tempo no dia de hoje. Seus olhos brilham, pois o sol que lhe aquece convida também para uma caminhada matinal antes do trabalho. Agradece pela saúde do corpo e da mente. Reflete ainda que enquanto muitos estão na estatística do desemprego, você tem a divina oportunidade de ocupar o seu tempo realizando algo que lhe traz satisfação e que de alguma forma atende à necessidade de alguém. Em meio à reflexão, lembra de um amigo que está no hospital. Revê em sua mente as várias cenas que dividiram juntos e neste instante, lágrimas lhe descem pela face. Inclui em sua programação um reencontro e, ao mesmo tempo, faz uma prece para que o cartão dele ainda tenha muitos créditos a serem gastos. Enquanto caminha, percebe as diversas manifestações do cotidiano. Um senhor e um cachorro andam juntos em uma silenciosa cumplicidade. Um pai atento leva pelas mãos a filha em direção à escola. Garis recolhem o lixo que se avolumam nas calçadas como se fizessem parte de uma equipe de balé sincronizado. Uma senhora de cabelos brancos carrega nos braços o pão e o leite, símbolos diários da união familiar em uma mesa de cozinha. Carros apressados trafegam nas artérias da cidade em um incessante e contínuo movimento. O sangue parece também correr mais em suas veias. Simultaneamente, no banco da praça, amigos de idade avançada confidenciam e relembram histórias. Você agradece por ser espectador e ator coadjuvante no universo. É a vida, é bonita e é bonita. Mas uma cena lhe recorda o avesso. Uma criança pede esmola na calçada e, ao olhar para ela, você se transporta a outros lugares. Pode sentir no corpo vidas se esvaindo na seringa das drogas, no copo da bebida que transborda desencantos, na prostituição que sequestra almas, na violência que aborta os sonhos. Quantos cartões desperdiçando créditos valiosos? Quantas vidas estão em débito consigo mesmas? Quanto tempo ainda resta para um reencontro, um recomeço, um reviver? Sim, porque a vida não se estoca, não se economiza hoje para se gastar amanhã. Ela é perecível, singular e insubstituível. Eterna, é divina, pois imagem e semelhança. Vida é substantivo que convida a viver com todos os adjetivos. Grandiosa, brilhante, ativa, solidária, feliz. Viva! Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, nesse dia 27 de julho de 2013, né? O mês está quase acabando, quase que eu ia falando agosto aí, porque o agosto já está chegando, né? E você já está chegando aqui com a gente para fazer junto com a gente o Hora da Verdade, esse programa de tantos anos que a gente se encontra todas as segundas-feiras, nesse horário das 9 às 10 da noite, hoje começando um pouquinho mais tarde, mas eu tenho certeza que a gente vai poder contar com a sua audiência. Nós vamos conversar aqui com o Dr. Mário Krugner. Ele vai falar com a gente sobre hepatite, esse assunto, essa doença que é silenciosa, muitos não se preparam e, enfim, quando ela chega, causa alguns problemas, né, mais graves às vezes. E sobre esse assunto e outros assuntos ligados à medicina, a gente vai estar conversando com o Dr. Mário. Dr. Mário, antes de começar especificamente sobre esse assunto que abordei agora, da questão da hepatite, eu queria fazer uma pergunta que está aí no cenário nacional, que é a questão do programa do governo federal sobre o programa Mais Médicos, né? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Muito obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, William, boa noite a todos. Bem, eu vejo que a distribuição de médicos do Brasil é um tanto quanto desigual, né? A gente percebe que na região sul e sudeste existe uma quantidade de médicos X suficiente para atender toda essa população e ainda sobrando alguns aí. E nesse país pouco se planeja, né? Então nas regiões mais remotas,
nas cidades menores, né? Então existe toda essa dificuldade. Eu não acredito que trazendo médicos de fora a gente resolva isso de uma maneira rápida. Isso, como houve uma falta de planejamento, a gente vai pagar um preço por isso, né? E esse preço talvez aí dure anos, né? Talvez até décadas, para que a gente consiga equalizar isso aí, né? Eu vejo com algumas restrições, até porque não só do ponto de vista do conhecimento científico, técnico da medicina, a gente precisa entender o que o povo está falando, né? Numa consulta é uma relação de confiança e a gente precisa entender o que realmente aquele paciente, aquela pessoa está querendo dizer, né? Não é tão simples assim tirar uma dor, entender uma dor de uma pessoa, né? Então eu vejo com sérias restrições isso aí. Agora, comenta-se muito, eu já vi pessoas comentando com esse problema do governo, que tenta levar médicos aí para regiões onde não tem tantos médicos, conforme o senhor já disse, em relação ao sul e sudeste, mas principalmente que se levar médicos para essas regiões não se tem a estrutura necessária para um médico trabalhar. Não é isso o senhor também percebe? Percebo. A saúde não se faz com médicos, né? A saúde se faz com um todo, né? É uma questão multidisciplinar, né? Não adianta eu estar eu trabalhando dentro de uma UTI, eu tenho um certo rendimento. Se eu estiver dentro da Amazônia, na floresta, o que eu posso fazer para uma pessoa? Então as pessoas precisam ter recurso, né? Precisam ter toda uma estrutura, né? E não só de equipamentos, de aparelhos, medicação, mas de uma estrutura toda montada para que atenda essa pessoa do ponto de vista social, do ponto de vista educacional, de higiene, né? Aí sim dá para se fazer uma medicina interessante. Com relação à saúde em Poços de Caldas, né? A gente discute muito a saúde em Poços como um grave problema. A gente sabe que não é um problema municipal, mas é um problema nacional. Mas enfim, a gente mora aqui. Sim. Né? Então as soluções têm que ser aqui. A gente não pode ficar pensando em outras coisas. Mas de qualquer maneira, esses dias atrás, eu estive lá na Policlínica. Minha mãe teve um problema, fraturou o braço. Eu corri para lá e quando eu chego na Policlínica, a própria situação da Policlínica sinceramente, já me deixa meio depressivo, né? O ambiente, a situação, e por mais que as pessoas que lá trabalham tenham boa vontade, a gente percebe a falta de medicamentos, né? A falta de materiais de trabalho. Isso eu conversei com alguns assim e percebi isso e fiquei me questionando sobre isso. Depois eu encontrei pessoas de outras cidades que aqui vêm buscar atendimento médico, como pessoas de cidade de Caldas, Andradas, Campestre, enfim, e fiquei pensando como resolver essa situação ou pelo menos melhorá-la, né? Aí me disseram a respeito da unidade de pronto atendimento. Queria saber do senhor esse quadro, como é que o senhor vê morando aqui também e clinicando aqui? Eu vejo assim, do ponto de vista Brasil, né, eu vejo Poços de Caldas uma cidade ainda privilegiada do ponto de vista de saúde. Percebo, né? Também. Para a gente ter noção do caos que se gera. Se aqui tá bom, imagina. Imagina, né? Assim tá bom, imagina. Não, viu, uma senhora me falou de Botelhos, por exemplo, com todo respeito a Botelhos, né, que você de cidade vizinha nossa. Ela falou, olha, lá não tem raio-x. Sim. Né? E nada acontece, né? E assim, as pessoas, isso vai passando, e vai passando, e vai passando. Eu vejo que a saúde está bastante negligenciada, assim, né? Não parece que a saúde é uma prioridade da política do Estado, do governo, né? A gente vê assim, cada dia isso se desmantelando. Isso porque nós estamos na região sudeste, no sul de Minas Gerais, no Poços de Caldas, que temos assim umas taxas boas, uns índices bons de mortalidade infantil. Agora imagina o que vai acontecer no norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, como é que está lá, né, as coisas. E fica assim, né? Então eu não sei até quando vai isso aí, né? Eu acho que tem dinheiro, acho que é um dinheiro que não está sendo bem gasto, acho que poderia ser gasto de uma maneira mais racional. Há muito desvio, né, no meio do caminho. Eu não sei te dizer isso, talvez seria leviano e estar dizendo alguma coisa assim, mas o dinheiro que poderia ser mais bem gasto, né, de maneira mais racional, mais bem estudada, né? A epidemiologia teria que ser mais estudada para a gente ver qual que é a nossa prioridade, né? Qual que é a nossa prioridade hoje? Tratar 100 crianças com diarreia gastando X ou tratar uma outra patologia extremamente cara? Né? Então eu não sei o que o governo quer com isso, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar de hepatite e o tratamento de hepatite hoje sai em torno de R$5.000 por mês.
né? Qual que é a nossa prioridade? É tratar, todos têm direito a tratar, todos têm direito e acesso à saúde, mas nós temos um custo disso. Saúde não tem preço, mas tem custo, né? E qual que é a política do nosso governo em distribuir isso aí tudo, né? Então são coisas assim profundas que as pessoas precisam levantar, os leigos precisam estar em cima, a comunidade civil precisa estar em cima disso aí para a gente poder alavancar uma coisa melhor, né, para o nosso país. Em Poços de Caldas, o senhor falou a respeito do que é prioridade e tal. Quanto tempo o senhor está em Poços? Quanto tempo o senhor é médico? Então, eu terminei a faculdade em 97 e estou em Poços de Caldas há 15 anos. Né? Então, vim lá do Paraná, passei em São Paulo fazendo minha residência e de lá fui convidado para vir trabalhar aqui. E qual a sua especialidade? Eu sou infectologista, né? Diz para a gente o que é um infectologista. O infectologista é um médico que cuida de tudo que é doença infecciosa, né? A infectologia hoje também acabou se ramificando, né? Então eu tenho colegas infectologistas que só tratam de hepatite, eu tenho colegas infectologistas que só tratam de HIV, tenho infectologistas, amigos que trabalham só em hospital, e como a gente vem para o interior, a gente acaba então abordando todas essas áreas, né? Então, no hospital Santa Casa e Unimed, por exemplo, eu atendo, sou responsável pelo controle de infecção hospitalar desses dois hospitais e acabo discutindo os casos internos das infecções, né? Então, eu entro na UTI neonatal, vou discutir um caso de uma criancinha de 600 gramas, daí a pouquinho estou no UTI adulto discutindo a saúde de um ancião de 90 anos. É bastante rica, é bastante interessante. A experiência, né? É muito legal. Eu falou aí com relação à questão das infecções hospitalares, né? Se fala aí da septicemia, né? E em Poços de Caldas, até onde a gente acompanha, até onde a gente percebe, até onde a gente tem conhecimento, os índices aqui em Poços são bastante bons, né? Olha, a gente vive assim acho que num índice de um certo conforto, assim. Temos problemas, temos, né? Essa guerra, entre aspas, né, entre a bactéria, a resistência da bactéria aos antimicrobianos, o uso indiscriminado de antibióticos, isso tudo favorece que a gente venha ter problemas aqui e ali. Mas o importante não é não ter problemas, o importante é você ter o problema e saber identificar e saber tratar desse problema, né? E isso, graças a Deus, a gente no dia a dia está conseguindo sempre fazer. Os casos aí, o senhor disse, casos de infecção em Poços de Caldas, dá para a gente ter uma estatística disso? Olha, em Poços de Caldas acontece mais isso ou aquilo, tem alguma coisa? Olha, isso varia de hospital para hospital, né? A Santa Casa, por exemplo, é um hospital geral, né? Onde a gente atende trauma, todo o trauma da região vem para a Santa Casa, a gente tem os pacientes de hemodiálise, a gente tem os pacientes de UTI, tanto neonatal como adulto, né? A gente trabalha também com cirurgia oncológica, que são pacientes também com risco maior de infecção, todos esses que eu falei são, e o pessoal da oncologia também. E nós, assim, temos um monitoramento bom, uma vigilância boa, interna, né, dentro do nosso hospital, e as coisas estão evoluindo bem, estão indo direitinho. Muito bem. Bom, então agora nós vamos para o primeiro intervalo do Hora da Verdade de hoje, contando com sua participação, como sempre, pelo 3721-6955 ou jornalismo@tvpox.com.br. Vou fechar esse bloco relacionando ao tema central dessa nossa entrevista, que é a hepatite. A hepatite tem cura? Vamos perguntar isso para o Dr. Mário após o intervalo e você fica sabendo. Até já.